Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou com você no estudo da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Pode ser qualquer outro dia da semana, viu? Fique à vontade. O importante é ler as Escrituras e examiná-las e cuidar de ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam do Senhor. E nesse domingo o texto ou o título é o livro de Esther. E o livro de Esther traz toda uma contextualização daquela sociedade, daquele momento, onde ela estava em Babilônia, junto ao seu primo Mardoqueu. Enfim, toda essa história está sendo retratada dentro de um veio político muito forte, porque a contextualização da história fala de um povo que está cativo, foi levado para o cativeiro por causa do pecado, mas lá no cativeiro, junto a esse povo, o Senhor estava com a sua mão ajudando, cuidando, protegendo, direcionando por conta daquilo que já estava preparado por Deus para ministrar ao seu próprio povo. E este livro de Esther, o seu contexto histórico, nos traz alguns indícios de ensinamentos e de postura para todos nós em relação a coisas que nós vivemos agora e vamos viver amanhã e todos viveram até hoje. Eu quero, para iniciar, ler com você Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz: A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Perceba, sempre houve essa dificuldade ou essa necessidade de entendimento, como nos nossos dias. Que necessidade, que compreensão. Viver a nossa vida humana comum, pensando nas coisas que são de cima, nos relacionando com as pessoas, sem que isso nos bloqueie o nosso relacionamento principal, que é o nosso relacionamento com Deus. Então isso sempre foi um desafio para todas as gerações. Não ignorar o que está vivendo na terra e não esquecer e priorizar as coisas do reino celestial. Nós estamos diante de uma história, como disse, de um povo que está em Babilônia, circunstanciado por opressões e dificuldades. A história de Esther nos mostra, como está claro no contexto da revista de escola bíblica, da necessidade de nós nos relacionarmos com os governos terrenos. E isso eu acho esse assunto eu acho muito apropriado para o nosso momento que vivemos em nosso país, quando nós estamos diante de eleições municipais, a constituição de prefeitos sobre cada cidade, a Câmara de Vereadores e tudo mais que acontece a nível de eleição nesse momento. Qual é a postura de um cristão genuíno? Omitir-se, ausentar-se, não querer mais? A história de Esther mostra o valor de pessoas conseguirem se envolver com assuntos terrenos sem se contaminar por eles e não perder o que é mais importante, seu relacionamento com Deus. É aqui no livro de Esther que nós vemos uma das grandes citações que são impactantes, muito impactantes para o momento que Esther viveu. Está no capítulo 4, versículo 14, que inclusive é o versículo da verdade prática do texto bíblico, da lição de escola bíblica, quando diz: Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá da outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino.
essa história e precisamente esse versículo apontado como texto áureo para esta lição de escola bíblica mostra que há um propósito para cada detalhe da nossa vida e que esse propósito ou esses propósitos sempre estarão vinculados, linkados, associados ao reino de Deus na nossa vida e naquilo que diz respeito ao seu povo. Embora se viva uma vida humana comum, nunca estamos alheios às coisas que estão acontecendo. Então uma pessoa pode ter raiva, ira da política suja que impera na maioria do mundo, na maioria dos países e cidades do mundo. Mas fingir ou fazer de conta que isso não existe seria talvez uma decisão como colocar o próprio pescoço em uma forca. Porque, queira ou não, nós estamos sendo atingidos por decisões que se tomam nesses núcleos políticos. A história de Esther nos mostra a importância de uma pessoa estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir os propósitos de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito de Deus na sua vida? Eu sei que se você teme a Deus e conhece um pouquinho da palavra, a sua resposta é sim, eu quero. Mas isso em relação a tudo. Em relação a nós próprios como indivíduos, em relação à nossa casa, em relação à igreja onde nós cultuamos ao Senhor, o templo, em relação às coisas também da vida, no trabalho, enfim. Não dá para viver e existir como se as coisas não estivessem acontecendo. A partir do momento em que alguém, me permita, eu vou usar aqui uma expressão ruim, no momento em que alguém dá um arroto lá na China e isso me atinge aqui, quer dizer que isso importa para mim. Então eu tenho que me importar com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu tenho que me importar com as questões geopolíticas. Eu tenho que me preocupar e me interessar por isso e no mínimo orar. Porque isso afeta a minha vida. Nós vamos ter eleição para prefeito agora, Câmara de Vereadores, não estou nem aí. Como isso é loucura, não está nem aí como? Se isso atinge a sua vida, eu já estou cansado de eleição para presidente, para governo de estado, não quero nem saber como, isso é loucura, é a mesma coisa que pegar a faca e enterrar em si. A gente tem que estar interessado nisso, no mínimo para orar, clamar ao Senhor, pedir misericórdia. E não dá, já passou da hora que alguém vai votar em alguém porque os olhos são azuis, porque é meu amiguinho de infância, é porque eu simplesmente conheço. Não, a gente tem que se interessar. O Mardoqueu manda um recado para Esther. Olha só, Esther, se você se calar nesse momento, fique sabendo que socorro e livramento virá de qualquer outra parte para os judeus. Mas você, porque não agiu como deveria agir, esse socorro talvez não te alcance, você e a casa do seu pai vão perecer. E aí ele diz um adendo, e eu quero lhe dizer, será que não foi só para isso que você subiu esse reino? Será que não foi para esse momento? Então eu quero dizer para você que a sua vida tem um significado talvez muito maior do que você imagina. E talvez a sua profissão, o seu trabalho, a sua família, o templo em que você cultua o Senhor na igreja, como igreja, a sua vida como um todo talvez tenha muito maior valor e importância do que você próprio se atribui. Negligenciar isso, negar isso, é enfiar a faca no peito, no pescoço, se anular. Nós temos, tudo bem, eu nunca vou me envolver em política, nunca. Eu digo na política eletiva de cargos humanos, nunca vou me envolver. Mas dizer que não me interessa, dizer que eu não estou nem aí para o que vai acontecer, eu tenho que estar, porque com a variação do dólar altera o poder aquisitivo de cada família, definha a vida familiar das pessoas. Então, se isso me atinge, e agora a variação das moedas internacionais são por conta das coisas globais que acontecem, então tudo isso me interessa. Passou o tempo de eu
de alguém cobrir os seus olhos como uma criança, fingindo ou imaginando que nada acontece ao seu derredor porque ela está com os olhos fechados. Isso é uma ignorância. Eu e você temos que estar ativos no sentido espiritual de falarmos com Deus a respeito dessas coisas. E a sabedoria de interagir com as coisas humanas, lidar com elas, pensar nelas e sobre elas, mas mantermos-nos ligados às coisas eternas, como Filipenses 3:20, que eu li no início aqui, que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, que transformará o nosso corpo aniquilado, cansado, fatigado, em um corpo glorioso. Isso deve estar presente na nossa vida sempre, sem nos omitirmos a isso que nos cansa. Então, nós estamos hoje num texto que fala sobre o livro de Esther e a sua importância, o seu significado, e a gente tem que trazer isso para hoje. O livro de Esther começa envolvendo a história numa crise familiar de um rei. Num banquete que alguém está fazendo, numa exposição que uma esposa não quer se expor, e numa consequência terrível de uma crise familiar, de alguém que está no trono, de alguém que popularmente é famoso, de alguém que é visto e reverenciado pelas pessoas, mas que ele esquece da sua própria casa, da sua própria família. Isso tem a ver com você, tem a ver com alguém que você conheça, que priorize sucesso público e não se importa com a sua vida particular. Eu não estou trazendo isso objetivamente para mim, é uma análise do próprio texto da revista de Escola Bíblica, que é algo que eu tenho que pensar e você tem que pensar, de pessoas que mais primam pelo prestígio público e se definham na sua vida particular. São coisas que a gente tem que pensar. Então, esse texto de hoje nos traz primordialmente um pensamento acerca do nosso relacionamento com os governos terrenos. E há no texto do comentarista uma alusão a 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, que eu quero ler com você, que diz assim: é um conselho, uma orientação de Paulo a Timóteo, que ele diz: admoesto-te antes de tudo que se façam súplicas, deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas. Então, orar por todas as pessoas é um comprometimento de quem tem relacionamento com Deus. O texto continua. Quando ele fala de suplicar, orar, interceder e celebrar com ação de graça por todos os homens, diz a continuação: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Me permita, mas eu tenho que abordar algumas coisas com você. Uma delas é que está escrito aqui que o Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como que existem ainda pessoas religiosas, evangélicas, dizendo que a salvação não é para todos? Que Deus não perdoa o pecado de todos? Se está escrito aqui que Deus quer que todos os homens se salvem, é um propósito dele. Cristo veio para salvar a todos, sendo o quê? São salvos aqueles que creem no Senhor. Então o propósito de Deus é a salvação de todos.
dizer que Deus não veio para salvar a todos, que Deus não perdoa a todos, é alegar que o diabo tem razão. É alegar que está certo quando a pessoa pensa que para si não há mais jeito. Se você tem essa tese, quem deu jeito em você? Quem arrumou um jeito para você? Então a palavra diz que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então qualquer atitude que eu tenha nessa área, a Bíblia está dizendo que é primeiramente agradável diante de Deus, nosso Salvador, que eu clame a Ele por todas as pessoas. E não adianta dizer que é porque eu não votei naquele presidente tal, ou naquele governador tal, naquele prefeito tal, naqueles vereadores tais, deputados, senadores, que eu não vou orar. É um comprometimento meu. Isso aqui é uma ordenança bíblica. Isso aqui é uma orientação do Senhor. É algo para fazer, olha só. Te admoesto antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, ou seja, para que eles sejam contidos. Nós estamos vendo uma loucura política no mundo e um distrato com a verdade, com o equilíbrio e com a própria Constituição e com a lei. Mas a Bíblia diz que eu possa ver isso, que eu posso sim, conversando com alguém, dizer um errado, isso realmente está impossível, mas que eu tenha que clamar, que eu tenha que me envolver com isso em oração, para que essa gente seja contida, para que esse espírito que está na mente desses débeis seja expulso, para que eles tenham uma crise de sanidade em algum momento, para que eles exerçam a função na qual eles chegaram, se legitimamente ou não, e não está aí no contexto, se foi verdade ou não, se houve tumulto eleitoral ou não, mas eu tenho que orar para que eles sejam de alguma forma contidos e aplacados o seu pecado, seu desatino, o seu grau de loucura, para que eles em algum momento façam o que deve ser feito, como o Mardoqueu advertiu Esther. Talvez você esteja nessa posição só para fazer isso nessa hora. Então existem momentos críticos em que a vontade de Deus será feita e o povo de Deus tem que estar em sintonia e oração. Não adianta se isolar, dizer que isso não tem problema, que não estou nem aí. Eu tenho que estar aí para coisas que afetam a minha vida. Então a palavra diz que orar, clamar por essa gente, embora dê um nó aqui, primeiro é agradável diante de Deus, porque isso diz respeito não só a mim. Quando eu oro, quando eu clamo ao Senhor, eu estou demonstrando que eu não estou interessado só em mim, que eu estou interessado a todas as pessoas que estão debaixo desse jugo. Ontem eu falei sobre o jugo que será despedaçado. Eu quero dizer para você que esse jugo será despedaçado, esse jugo político será despedaçado dos ombros do povo de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, e só Ele, estará naquele dia de uma forma eficaz e valiosa sobre a nossa vida, e nós não vamos viver a interferência do governo da terra. Esse dia chegará. É importante que eu e você saibamos disso, que esse dia chegará, que haverá um dia em que o povo de Deus não estará sofrendo mais os resultados desses governadores, dessas autoridades que são perversas. Mas esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. Enquanto não chega, eu clamo, eu oro a Deus para que alivie das pessoas, não só do seu povo que está na terra, mas de todas as pessoas, esse jugo macabro. Então eu tenho que estar ativo no mundo espiritual e entender que é a advertência que o Mardoqueu faz para Esther. É muito importante o lugar que se ocupa. Talvez seja para isso que você está ocupando essa cadeira. É muito importante que todo candidato que diz temer ao Senhor, que vá subir as cadeiras, se assentar as cadeiras, seja quais elas forem, que entenda que existe um propósito para essa pessoa estar naquilo ali. E o propósito diz respeito a Deus, ao povo de Deus que está na terra. Mas vai haver um dia em que esse jugo será despedaçado, essa carga será tirada dos nossos ombros,
Mas eu quero lhe dizer que esse dia ainda não aconteceu. Mas ele pode acontecer a qualquer momento. E aí sim, nós estaremos livres desse jugo humano, maquiavélico, dessas leis capciosas, desse governo, não vou adjetivar, mas nós estaremos debaixo de uma forma completa envolvidos com o governo de Cristo na nossa vida. Agora ele rege, ele comanda, ele orienta, ele direciona, mas naquele dia e momento será pleno para mim e para você. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos nos importar com isso e saber que sim, embora a gente desconfie, embora se fale tanta coisa, é preciso que haja pessoas que se interessem pela vida do povo comum e que nos livre de leis mais perversas ainda, que subjugam pessoas a circunstâncias e situações que podem piorar. Você lembra daquela frase? Pior não pode ficar? Ela já está em desuso há muito tempo, porque a gente já chegou à conclusão que pode. Que o fundo do poço não chegou. O fundo do seu poço já chegou, porque quando chegar, você vai ter que clamar pela misericórdia do Senhor. E que esse tempo e esse clamor aconteça num dia e num tempo aceitável. Eu sei que o assunto às vezes não é apreciado por todos, mas entenda, não adianta cobrir os olhos e fingir que nada está acontecendo, porque já está acontecendo para você, antes até de você nascer, porque os seus pais já eram influenciados por tudo isso que está acontecendo e cada dia ficando mais claro. O espírito do anticristo já está no mundo. Isso foi predito e falado há mais de 2000 anos atrás. E isso sim importa para nós, importa para mim, importa para você. Então, mesmo que eu não queira dizer isso, eu não gostaria de dizer isso, ainda é importante ter irmãos que dizem que servem ao Senhor. Ainda que a gente não os aprove, eu não estou dizendo generalizadamente, mas a gente vê na mídia social coisas que não passa por aqui. Mas ainda existe muita gente legítima e de gente que está se dispondo a fazer alguma coisa. Isso não dá para negar. Se Esther não estivesse lá naquele momento, se Daniel não estivesse lá naquele momento, se Ananias, Misael e Azarias não estivessem lá naquele momento, se José não estivesse lá no Egito naquele momento, se Moisés não fosse enviado para lá naquele momento, o que seria? Pense nisso. Reflita sobre isso. E o nosso desafio é, conforme eu li com você no início, eu quero reler Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, não se esqueça disso. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, eita, glorioso. Olha só, corpo abatido, corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.